Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula e o nosso assunto de hoje será cadeia e teia alimentar. Falando aqui inicialmente em relação a alguns conceitos prévios sobre o assunto. O primeiro deles é sobre organismos autótrofos. Aqui nós temos uma definição. São organismos que são capazes de produzir matéria orgânica. Ou, em outras palavras, são os organismos capazes de produzir o seu próprio alimento. E aqui eu cito para os senhores alguns exemplos, como por exemplo as algas verdes, os vegetais, nós também temos as cianobactérias, nós também temos algas pardas, nós também temos aqui bromélias como exemplos de vegetais, e nós também temos algas unicelulares. Então, são exemplos de organismos que conseguem produzir o seu próprio alimento. Nós também temos um outro conceito, que é o dos organismos heterótrofos. O que seriam? São organismos que não são capazes de produzir matéria orgânica, ou seja, eles não são capazes de produzir o seu próprio alimento. Dessa maneira, precisam obter a matéria orgânica pronta, nesse caso, fornecida por outros seres vivos. Então, aqui nós temos um exemplo da espécie humana. Notem no detalhe os vegetais como sendo uma fonte de alimento, nesse caso aqui uma pessoa se alimentando de uma maçã, e observe aqui nessa segunda imagem animais servindo como fonte de alimento. Nesse caso nós podemos observar uma coruja chamada de suindara, nome popular, se alimentando de um roedor. E aqui na terceira imagem nós temos um fungo multicelular se alimentando aqui da matéria orgânica em decomposição. Nesse caso, o tronco dessa árvore, pessoal. Falando agora sobre cadeia alimentar. Então aqui nós temos um conceito sobre cadeia alimentar, que é a sequência unidirecional de matéria e também de energia, pessoal, trocada entre os seres vivos através da alimentação. Por isso o termo cadeia alimentar, pessoal. Dessa forma, os organismos vivos dependem uns dos outros para sobreviver nos diferentes ecossistemas, devido aí a essa relação de dependência alimentar. Então aqui nós temos na imagem um exemplo de uma cadeia alimentar. Então aqui nós temos os vegetais, nós temos aqui um inseto que pode se alimentar de vegetais, nesse caso aqui um inseto herbívoro. Nós temos aqui um outro animal, nesse caso um sapo, que pode se alimentar desse inseto herbívoro. E aqui nós temos uma ave que pode se alimentar desse sapo. Então observe essa relação aqui, pessoal, que existe de dependência entre os seres vivos. Então isso aqui compõe, de uma forma bastante simplificada, uma cadeia alimentar, em que cada um desses seres vivos constitui um elo dessa cadeia alimentar. E agora nós iremos analisar
cada um desses elementos que formam a cadeia alimentar, desde os produtores, como é o caso aqui desse vegetal, até os diferentes tipos de consumidores que formam aqui a cadeia alimentar. Em relação aos produtores, o que caracteriza eles? Bom, eles são capazes de fixar a energia luminosa sob a forma de energia química, pessoal. Então, eles conseguem fazer aí essa transformação e são chamados autótrofos, ou seja, eles são capazes de produzirem o seu próprio alimento. E aqui nós temos uma divisão desses seres produtores. Eles podem ser classificados como produtores fotossintetizantes, como por exemplo aqui, olha, os vegetais que utilizam energia luminosa para produzir o seu próprio alimento, juntamente com outros elementos presentes no ambiente. E nós também temos os seres produtores chamados de quimiosintetizantes, que nesse caso não vão precisar utilizar a energia luminosa para produzirem o seu próprio alimento. É o caso, por exemplo, de algumas bactérias, pessoal. Então, vamos analisar com mais detalhes cada um desses produtores. Primeiro deles, os produtores fotossintetizantes. Inicialmente, é importante ressaltar o conceito de fotossíntese, que seria a síntese de moléculas orgânicas a partir do dióxido de carbono, representado aqui, olha, nessa equação química. Nesse caso é o dióxido de carbono atmosférico, e da água, que nós podemos observar aqui também nessa equação química, utilizando a luz como fonte de energia. Nesse caso, bem claro, no detalhe para vocês nessa equação química. Então aqui nós temos uma representação didática. Notem aqui um vegetal e ele utiliza a água presente no ambiente, como vocês podem estar observando aqui, olha, a água presente no solo e sendo transportado para o vegetal através das raízes. Nós também temos o CO2 ou dióxido de carbono presente naturalmente no ambiente, no caso no ar. Então notem aqui que o vegetal também utiliza o gás carbônico para o processo de fotossíntese e, muito importante, a energia luminosa, então a energia que vem do sol, ela é utilizada para o processo de fotossíntese. Então, a partir de água, gás carbônico e energia luminosa, os vegetais, por exemplo, conseguem produzir compostos orgânicos, como nós podemos observar aqui, e também conseguem produzir água e oxigênio como subproduto da fotossíntese. Dessa forma, os vegetais, por exemplo, conseguem produzir o seu próprio alimento, conseguem produzir compostos orgânicos. Então aqui nós temos alguns exemplos desses seres produtores fotossintetizantes, que são no caso as plantas verdes, as algas e também o fitoplâncton, como nós podemos observar alguns sendo representados aqui nessas imagens. Algas unicelulares, algas multicelulares e também os vegetais, como é o caso aqui dessa árvore, como é o caso aqui, por exemplo, do capim, que forma aqui essa grama, pessoal, por exemplo. Nós também temos os produtores quimiosintéticos. Esses organismos também são capazes de produzir o seu próprio alimento, mas sem a necessidade da utilização de energia luminosa, através de um processo conhecido como quimiossíntese. Então, a quimiossíntese é uma reação que produz energia química convertida da energia de ligação
dos compostos inorgânicos oxidados, ou seja, através do processo de oxidação, sendo a energia química liberada empregada na produção de compostos orgânicos. Observem que olha, a produção dos compostos orgânicos, semelhante ao processo que é realizado pelos vegetais, que também dá origem a compostos orgânicos. Só que a diferença aqui é que esses seres vivos eles não utilizam energia luminosa, diferente dos vegetais, que utilizam energia luminosa para produzir compostos orgânicos. Nós também temos aqui, olha, gás oxigênio, a partir da reação entre o dióxido de carbono, nesse caso novamente CO2, e a água molecular. Um exemplo são essas bactérias nitrificantes, pessoal. Então, pessoal, a quimiossíntese, em resumo, é um processo no qual ocorre a produção de matéria orgânica a partir de gás carbônico, pessoal. Observe aqui no detalhe, água, olha aqui, olha, e outras substâncias inorgânicas, pessoal. Então aqui no detalhe para vocês, como é o caso da amônia, do ferro, do nitrito e do enxofre, sem a utilização de energia luminosa, pessoal. Agora com relação aos seres consumidores, aqui nós temos um conceito que são organismos que não produzem seu alimento, então eles são chamados de heterótrofos, e nutrem-se dos produtores, que são os organismos que são capazes de produzir o seu próprio alimento, que é o caso, por exemplo, dos vegetais. Então os consumidores eles vão se alimentar dos produtores de forma direta ou de forma indireta, como nós veremos aqui no slide, pessoal. Então, por isso que nós temos diferentes tipos de consumidores. Então, nós temos inicialmente os consumidores primários, são chamados de C1, esse C vem de consumidores. Então, esse 1 representa aí o fato deles serem os primeiros. Então, são os herbívoros, observem que herbívoros e parasitas de plantas verdes, como é o caso de alguns insetos, pessoal. Então, nós temos aqui um exemplo, essa cabra. Então, ela é um animal herbívoro que se alimenta de vegetais. Então, ela se enquadra como sendo um consumidor primário. Então, nesse caso aqui, esse animal ele está se alimentando diretamente de produtores. Por exemplo, quando ela se alimenta de vegetais. Então, nesse caso, ela é considerada como um consumidor primário, pessoal. Já os consumidores secundários, ou C2, são os carnívoros que se alimentam de herbívoros e, portanto, se alimentam indiretamente dos produtores, pessoal. Então, aqui nós temos um exemplo, né, da raposa. Ela come, por exemplo, o coelho. Então, o coelho é um herbívoro que se alimenta de vegetais. Então, notem que mesmo sendo um consumidor secundário, sendo um carnívoro, essa raposa ela se alimenta indiretamente dos produtores, porque o coelho primeiro comia o que? Vegetais, até ele poder ser o alimento da raposa. Então, aqui nós temos um outro exemplo, é o caso da onça. Ela come, por exemplo, a capivara. A capivara é um herbívoro que se alimenta de produtores, ou seja, de vegetais. Então, nesse caso aqui, a onça pintada ela pode ser considerada um consumidor secundário. Nós também temos, por exemplo, um pássaro que pode se alimentar de insetos parasitas de vegetais, ou seja, de insetos que se alimentam de vegetais, por exemplo, é o caso do gafanhoto. Nós também temos aqui um anfíbio, nesse caso um sapo, que pode também se alimentar de insetos herbívoros. Então, nessas situações, esses animais aqui, dessas imagens, são considerados como consumidores secundários. Nós também temos os consumidores terciários, ou C3, que são os carnívoros que se alimentam de carnívoros. Então, por exemplo, nós temos essa cobra,
Então, quando ela se alimenta, por exemplo, de um sapo, que é um consumidor secundário, nós podemos considerar essa cobra como sendo um consumidor terciário, portanto. A mesma coisa aqui do gavião real, que ao mesmo tempo que ele pode se alimentar de outras aves, que também se alimentam, né, por exemplo, aí, de outros seres vivos, nós temos que o gavião real se torna um consumidor terciário, pessoal, porque se alimentou de um consumidor secundário, e nesse caso aí seria uma ave, por exemplo. É importante ressaltar que o gavião real ele também se alimenta de mamíferos arborícolas, como é o caso de macacos. Então depende muito de que ser vivo esse animal aqui, o gavião real, vai estar se alimentando para ele poder ser enquadrado como, por exemplo, um consumidor terciário. Então esse conceito é um pouco relativo. Então em algum momento, né, o gavião real ele pode ser um consumidor terciário, quando ele se alimenta de um secundário, mas também ele pode ser um consumidor secundário quando ele se alimenta, por exemplo, de um consumidor primário, por exemplo, de um animal que se alimenta de vegetais, como é o caso, por exemplo, de uma preguiça. Se a gente parar para pensar que uma preguiça é um mamífero herbívoro, se alimenta de vegetais, então a preguiça ela é um consumidor primário. Se o gavião real se alimentar da preguiça, ele vai ser automaticamente um consumidor secundário. Então notem que a classificação do animal, às vezes, ela é relativa, depende da presa da qual ele está se alimentando naquele momento. Então o gavião real, assim como a serpente, por exemplo, podem ser consumidores terciários, dependendo do contexto. Nós também temos os decompositores, que são organismos que decompõem matéria orgânica morta em inorgânica, pessoal, num processo natural de reciclagem de matéria. Então são seres vivos chamados de decompositores. Então podemos destacar aqui alguns exemplos, que é o caso dos fungos, pessoal, que fazem a decomposição da matéria orgânica de vários seres vivos. E nós também temos as bactérias, né? Alguns tipos de bactérias que fazem a decomposição de outros seres vivos, pessoal. Então aí esses organismos estão contribuindo com a reciclagem de matéria. Aqui nós temos um esquema que mostra aí esses diferentes níveis dentro da cadeia alimentar. Então notem que numa cadeia alimentar o nível trófico é a posição do organismo na cadeia. Então nós temos, por exemplo, o vegetal, ele pode estar no primeiro nível trófico. Então aqui no exemplo para vocês, uma árvore, pessoal. Nós também temos aqui, olha, o capim que forma aqui essa grama. E um herbívoro, ele pode estar no segundo nível trófico. Então nós temos, por exemplo, aqui o coelho, que pode compor esse segundo nível trófico aqui, pessoal. Ele pode se alimentar, por exemplo, de vegetais. E aqui nós temos um carnívoro, ou seja, um animal que nesse caso aqui pode estar no terceiro nível trófico ao se alimentar de um animal que está no segundo nível trófico. Então, por exemplo, nós temos os jacarés, que podem estar aqui no terceiro nível trófico, pessoal, quando eles se alimentam de um animal que está aí no segundo nível trófico, ok? Então aqui nós temos a classificação dos seres vivos nas cadeias alimentares. Então é somente um resumo, observe que, olha, são classificados como decompositores, fungos e bactérias, que podem atuar em qualquer nível aqui da cadeia alimentar. Então nós temos o capim como sendo, por exemplo, um produtor, o grilo como sendo um herbívoro que se alimenta de um produtor, e todos os demais seres vivos, como o sapo que se alimentaria de um grilo, a cobra que poderia se alimentar de um sapo, e a seriema, que é uma ave que pode se alimentar da cobra, são classificados como carnívoros, ou seja, como consumidores, pessoal, em diferentes níveis, tá ok? Nesse caso aqui nós vamos analisar o grau de consumo. Então nós temos novamente o grilo sendo considerado um consumidor primário, observe que um detalhe, ele é um herbívoro. Nós temos aqui o sapo sendo considerado um consumidor secundário, a cobra um consumidor terciário,
e a seriema um consumidor quaternário, em função dela ter se alimentado de um terciário. A cobra pode ser considerada um consumidor terciário, caso ela se alimente de um secundário. E um consumidor secundário ter se alimentado de um consumidor primário, pessoal. Então, esse é o tipo de relação que é estabelecido em uma cadeia alimentar. Então, aqui nós temos o nível trófico, olha, NT, nível trófico. Então, o produtor está no primeiro nível trófico, pessoal. O herbívoro está ocupando o segundo nível trófico. O consumidor secundário, o terceiro nível trófico. O consumidor terciário, o quarto nível trófico. E o consumidor quaternário, o quinto nível trófico. Não significa que uma cadeia alimentar tenha apenas esses níveis tróficos. Podem ter mais níveis tróficos, mas geralmente uma cadeia alimentar não costuma ter tantos níveis tróficos. De qualquer forma, nós temos nessa cadeia alimentar até o quinto nível trófico, pessoal. Aqui nós temos uma representação didática de uma cadeia alimentar. Então, notem aqui, olha, que quando se constrói uma cadeia alimentar, as setas, vocês estão observando aqui, olha, indicam sempre o trajeto do alimento. Então, nós temos aqui desde os produtores, observem que, olha, plantas do fundo, aqui nesse caso, por exemplo, de um rio. Aí nós temos os caramujos como sendo os consumidores primários, os lambaris sendo os secundários, esse peixe maior sendo o terciário e essa ave sendo o consumidor quaternário. Então, as setas sempre vão indicar o que, pessoal? O trajeto do alimento, como vocês podem estar observando. Isso em uma cadeia alimentar. Agora, falando um pouco sobre teia alimentar. Então, notem que teia alimentar é um conjunto de cadeias alimentares, pessoal, interconectadas, geralmente representado como um diagrama das relações entre os diversos organismos de um ecossistema, como nós podemos observar aqui na imagem. Nas teias aparecem os organismos onívoros, que têm uma alimentação variada, pessoal. Podem se alimentar tanto de animais quanto de vegetais, por exemplo. Então, nós temos aqui, como vocês podem estar notando, uma cadeia alimentar. Essa cadeia é bem, olha, seres produtores, tá? Aqui nós teríamos um consumidor primário, ok? Olha no detalhe, esse peixe pequeno. E aqui nós teríamos um consumidor secundário. Aqui, nessa outra cadeia alimentar, nós temos o produtor. Aqui nós temos um consumidor primário. Aqui nós temos um consumidor secundário. E essa ave aqui já seria um consumidor terciário. Nessa cadeia alimentar aqui, pessoal. Então, notem que, dependendo do contexto, o mesmo tipo de ser vivo pode ser um consumidor, por exemplo, secundário ou eventualmente terciário, ok? Mas uma coisa importante nessa imagem é observar o seguinte, que nós temos uma teia alimentar. Por quê? Porque ela é formada por um conjunto de cadeias alimentares. Então, nós temos uma cadeia alimentar, nós temos aqui, olha, uma outra cadeia alimentar, e aqui nós temos uma outra cadeia alimentar, nessa representação didática bem simples, pessoal. Portanto, a teia alimentar é um conjunto de cadeias alimentares. Naturalmente, nós também podemos ter teias alimentares mais complexas, como, por exemplo, essa aqui, que vocês observam que tem um número muito maior de cadeias alimentares e mostram o quão complexo podem ser as relações ecológicas entre os seres vivos na natureza, pessoal. Ok? Então, notem aqui na parte inferior da imagem, nós temos os seres produtores, nós também temos aqui, olha, seres consumidores primários, como vocês podem estar aqui observando no detalhe, e aí nós vamos ter seres consumidores secundários, vamos ter seres consumidores terciários, como nós podemos observar aqui nessas imagens, pessoal, dependendo aqui do contexto, ok? Então, essa foi a nossa videoaula de hoje e muito obrigado pela atenção.